bem-vindos à STV. Estamos de volta com mais um Pod City. Hoje recebendo em nossos estúdios o prefeito de Perdizes, senhor Roberto Bergamasco, e a secretária de Controle Interno, senhora Mariene Almeida. Iremos conhecer um pouco sobre o serviço que é realizado pela Secretaria de Controle Interno, tendo em vista que muitas pessoas não têm o conhecimento dos trabalhos importantes que são realizados dentro desse setor. Sejam muito bem-vindos aos estúdios da STV. É um prazer tê-los conosco. Tudo bem, Fernanda? Bem, graças Tudo a bem, Deus. Mariene? Tudo bem, Fernando? Obrigada pela recepção. Que bom. Muitas pessoas ainda não sabem as atribuições de algumas secretarias que compõem os setores da prefeitura, porque é um trabalho mais interno. Justamente a Secretaria de Controle Interno é uma delas, né? Vocês poderiam nos explicar quais são as principais atribuições dessa secretaria e qual que é a estrutura, né, o funcionamento deste setor? Fernanda, esse é um conjunto de... o controle interno é um conjunto que fortalece todas as outras secretarias. E quais que são as funções específicas, Mariene? Então, a Secretaria de Controle Interno, ela é prevista pela Constituição Federal através do artigo 31, né? E a Secretaria, dentro do município de Perdizes, o controle interno em si, tem o status de secretaria, o que dá para ela uma abrangência maior. Nós, lá, executamos os trabalhos com auxílio de uma advogada, da doutora Patrícia, com a assessoria externa, que nos ajuda nos problemas de maior complexidade. Também temos o auxílio da assessoria jurídica do município, através dos advogados da Procuradoria, e também dos servidores, dos secretários municipais. Nós lá fazemos a fiscalização da execução orçamentária, dos gastos, das despesas com o pessoal, dos convênios, as prestações de contas desses convênios, as análises de risco, os processos licitatórios, e sempre procuramos nos atualizar, né? Capacitar, porque a legislação ela está sempre em mudança, né? E essas capacitações nós fazemos através de cursos de pequena extensão, através de especializações. Eu, por exemplo, estou finalizando uma pós-graduação hoje na área de licitações e contratos, né? Tentando aprimorar melhor o meu conhecimento, né? E do mesmo modo, a gente tenta ser sempre de forma técnica, mas não esquecendo também o detalhe que o cargo é um cargo político, mas procuramos sempre agir e trabalhar de forma técnica. Isso, só para a gente resumir aqui. Então, é um órgão fiscalizador Sim. Dessas ações da prefeitura. Ótimo. E como que é feito o controle, né? As monitorias dos gastos públicos e dos demais serviços que são prestados pela sua equipe, Roberto? É o seguinte, a importância do controle interno, né? Eu vou dar só um exemplo ela parte de uma secretaria, uma licitação vamos supor, de um carro, de um veículo. Então ela parte para compras, vai para o jurídico e sim depois o controle interno, que é a Fernanda, que ela vai inspecionar, ver se está tudo correto. Entendi. Então, o controle interno, na verdade, ele se inicia pelos secretários e os servidores. Através dele, nós procuramos aprimorar, né, as ações que nós executamos no nosso dia a dia, a fiscalização, os controles. O papel do controle interno ele é dividido, na verdade, né, entre todas as secretarias, porque o controle interno, ele, na verdade, é um sistema geral dentro da prefeitura que ele a central é a Secretaria de Controle Interno, mas todas as secretarias estão envolvidas. O papel que nós exercemos é, como eu falei na pergunta anterior, ele é de fiscalizar, é um papel preventivo, de modo a não somente tentar ficar corrigindo erros, mas fazer uma prevenção para que os erros não aconteçam. E com o auxílio de todos os secretários, os servidores, nós vamos tentando fazer essa fiscalização, como você mesmo falou, né? E procuramos sempre fazer essa prevenção, que é o nosso objetivo principal.
Ótimo. E a próxima pergunta é se existe uma comunicação com as demais secretarias. Pelo que eu entendi, então sim, né? Porque todos os processos passam por você e pela doutora Patrícia Fernanda. Sim. A comunicação nossa, ela é diária com todos os secretários, né? Com o prefeito, né? Através de reuniões individuais com cada um ou reuniões coletivas com todos. Certo. Roberto, foi explicado nas perguntas anteriores que esse órgão é previsto por lei, mas nós gostaríamos de saber do senhor qual a importância desse setor na administração pública. Fernanda, é muito importante, pois eu digo, se não tivesse o controle interno, não existiria outras secretarias não, porque tudo passa pelo controle interno. Isso. E aí você poderia exemplificar para nós essa importância, Mariene, mais a fundo, assim, para os outros setores? Então, como eu falei, o controle interno ele é constituído ele é da Constituição Federal, né, pelo artigo 31, e nós fazemos um trabalho mais técnico, né, por isso, e interno. Por isso que a população muitas das vezes não descobre, não fica sabendo do nosso trabalho. Não é algo palpável, não, né? Sim. E através desse trabalho técnico, nós procuramos encaminhar, né, todos os processos, analisar os pareceres, por exemplo, dos convênios, né, das prestações de contas que nós sempre fazemos com relação às entidades que recebem as subvenções do município, né? E a importância do controle interno é essa, a prevenção sempre continuada e de modo que não aconteça erros e que no final ninguém seja penalizado por nenhum erro. Entendi. Bom, nós sempre temos a participação, né, da população aqui conosco, sempre enviando perguntas. E nós tivemos uma pergunta, Mariene, que foi direcionada para você. Dizem que há um comentário de que o controle interno, que a Mariene é a pessoa que barra os processos no controle interno. Acho que a Mariene é a doutora Patrícia, né? O que você tem a dizer para nós? Barra realmente ou não barra os processos licitatórios? Obrigada, Fernanda, pela essa pergunta. É uma pergunta que cai muito bem, né? Porque muitas das vezes, como todos os meios e processos passam por nós, a gente às vezes ganha a culpa que não deveria. Mas essa atribuição não é nossa. É uma atribuição que ela não é vinculada à Secretaria de Controle Interno, porque o objetivo é prevenção, corrigir, né, corretiva, e nós sempre procuramos os secretários, o prefeito, fazemos orientações, né, e as tomadas de decisões são feitas por eles, pelo prefeito e pelo secretário, que vai escolher o melhor caminho a ser seguido, e não nós. A gente somente orienta. Entendi. E acaba assim que, como você está numa posição de fiscalizar, de orientar, acaba que é interessante que sigam esses posicionamentos, porque você tem um embasamento para isso, né? De acordo com algum tribunal, alguma coisa assim, Tribunal de Contas, por exemplo? Sim, nós meio que somos um braço do Tribunal de Contas, né, dentro do município. E esse auxílio que nós temos, né, essa fiscalização que nós fazemos é como se fosse o próprio tribunal dentro do município ali no dia a dia. Então, essa prevenção é para que o tribunal em si, quando chegar as informações para o tribunal, não tenha informações erradas, né? E que não seja preciso corrigir e não tenha nenhum resultado negativo, tanto para o município como para os servidores que ali estão envolvidos. Entendi. Fernanda, bem dizia minha mãe, né? Às vezes é melhor a gente ficar vermelho agora, né, do que amarelar depois, né? Com certeza. E com certeza é o que a Mariene, ela faz pra gente. Ela nos mostra o caminho certo, né? E isso dá uma segurança muito grande para o senhor, né? Dentro do trabalho, né? Da administração. Não, sem dúvida. Isso é uma segurança muito grande. Porque querer comprar, adquirir, essa vontade de realizar as coisas sempre tem, né, Roberto? Em prol da população, né? Mas tem que também seguir esses princípios, né? Toda a legalidade que existe, né? Exatamente. A gente sempre fala assim, não, na prefeitura tem muita burocracia. Mas tem que ter. Tem que ter. Tem que ter mesmo, porque senão lá na frente a gente vai pagar por alguma coisa que a gente fez errado. Então, é por isso que a gente tem
o controle interno, né? E a Mariane está lá sempre para nos orientar, para a gente seguir o caminho certo. Isso. E em programas anteriores nós já mencionamos isso e talvez cabe relembrar aqui, né, Roberto e Mariane, porque às vezes as pessoas não entendem a demora para a aquisição, né, de um bem, de uma prestação de serviço. Então é importante ressaltar também que passa por você, que tem um tempo hábil para analisar toda a documentação, não é, Mariane? Sim, nós sempre prezamos uma sigla que a gente ouve muito nos cursos que a gente faz, que é LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né? E todas as nossas ações a gente faz baseado nisso, porque por mais que nós temos também um corpo técnico, né, nós também temos o auxílio do jurídico para fazer as ações, o dia a dia de forma legal, e isso nos dá uma segurança, né, fazendo como que lá na frente a gente receba os frutos, colha os frutos, né, e não tenhamos receio de que tudo que foi feito dentro da legalidade, dentro da melhor forma possível e correta. Ótimo. Bom, nós vamos ficando por aqui para um rápido intervalo e já já nós estamos de volta. E nós estamos de volta. E bom, falando aqui de controle interno, é também uma atribuição do controle interno com relação aos órgãos sem fins lucrativos, porque eles mantêm aqui um convênio com a prefeitura. Como que pode ser realizado esse convênio com a prefeitura? Fernanda, primeiro tem que ter interesse público, interesse social, a prefeitura ter a legalidade e interesse público. Eu falei interesse público. Sim, interesse social. E ter legalidade e interesse da prefeitura. Uhum. Como nós temos o convênio com a Santa Casa, né? Com a PAI, com o Instituto Acolher. Instituto Acolher. O Lar do Idoso. E o Lar do também. Idoso, exatamente, o Lar do Idoso. E qual que é a sua atribuição frente a esses repasses, esses convênios, Mariane? Então, as entidades sem fins lucrativos, que são essas que recebem o repasse da prefeitura, o município ele tem uma lei de subvenção que é voltada para essas entidades sem fins lucrativos. Essa lei é uma lei que é aprovada pela Câmara e os valores que são repassados para essas entidades, eles são precedidos tanto de convênio como de publicação, porque nós temos que fazer a parte pública, né? Mostrar para a população, né, a legalidade do ato que está sendo desenvolvido. E essas prestações, e depois do repasse para essas verbas, nós temos prestações de contas mensais dessas entidades, onde nós analisamos o repasse, verificamos toda a legalidade das prestações de contas. As prestações de contas são compostas por notas fiscais eletrônicas, por comprovantes de pagamento através de cheque nominal ou até mesmo transferências destinadas às entidades, né, diretamente. E essas prestações de contas, elas são, após a análise, nós emitimos parecer, né, aprovando com ressalva, sem ressalva ou rejeitando essas prestações, de modo a colocar a legalidade dentro delas. Esse repasse, esse convênio que existe é justamente para ajudar a manter essas instituições, porque a gente sabe, né, que eles precisam, né, porque fazem um bem social, né, para a sociedade. Sim, essas entidades, elas ajudam a administração pública de uma forma muito importante, porque elas são como se fosse um braço, né, uma extensão, de modo que auxilia a população, auxilia a todos os caminhos, os pontos que o próprio município, a prefeitura não consegue chegar, através dessas entidades sem fins lucrativos. Viu? E também, por exemplo, a Santa Casa não sobrevive sem a prefeitura, né?
Sem o Não, repasse. sem o repasse, eles não conseguem sobreviver. Eu falo que às vezes a população, nós mesmos, né? Às vezes a gente não tem consciência do gasto, né? Do tamanho do gasto, né? Para manter ali todos os dias o funcionamento, né? De uma Santa Casa, né? Exatamente. Mariane, então, sobre essa prestação de contas aí, quando não aprovadas, né? Elas pode haver alguma consequência? Porque assim como você disse, você analisa tudo, todos os gastos têm que ter o comprovante, se foi transferência, se foi um recibo. Sim, toda prestação de contas, ela passa por nós, né? É feita a análise, a forma como eu falei. Quando é feito o processo inicial para fazer o convênio, é feito um plano de trabalho. Nós analisamos se todos os itens gastos ali dentro daquela prestação de contas poderiam ser gastos, né? Com o valor do repasse. Analisamos toda a documentação. E após o resultado, nós fazemos a aprovação ou não. Caso não seja aprovada, a entidade ela fica impossibilitada de receber novo repasse e o próprio responsável da instituição responde pessoalmente sobre a devolução daquele valor que foi irregular. Então, são consequências sérias. Da mesma forma que não é simples, né, repassar, tem que haver o interesse social, o interesse da administração, também precisa cuidar para manter esse repasse. Né? Sim, o responsável da instituição, ele é responsável direto com relação à devolução desse valor que não foi gasto corretamente, caso aconteça, e também responde legalmente por isso. Por isso. E... nós falamos aqui que você, Mariane, está à frente de uma secretaria de controle. Existe alguns outros órgãos de controle dentro da prefeitura? Sim, os próprios secretários ajudam no controle interno, né? Uhum. Nós temos também os controles externos, né? Que são o Tribunal de Contas, né? A Câmara Municipal e os conselhos municipais. Também são nossos controles externos. Que ajudam aí na execução dos trabalhos da administração. Sim. E quais que são as participações desses órgãos, juntamente com a sua secretaria? O Tribunal de Contas, o município, ele emite relatórios periodicamente para o Tribunal de Contas. E esses relatórios, o tribunal ele tem, além do relatório que nós enviamos, que o município envia, ele tem sistemas de informações que controlam todos os gastos de todas as entidades, tanto da prefeitura como da Câmara, né? Tudo que envolve dinheiro público é o Tribunal de Contas que fiscaliza. E todos esses relatórios, eles prezam pela correta utilização das despesas, né? Se o gasto com o pessoal, por exemplo, está dentro do limite, né? Autorizado. Se os relatórios, todas as contas pagas, despesas todas foram feitas com a verba específica ou não, né? E esse relatório, ele volta anualmente, o tribunal ele avalia todas as contas do prefeito, do município, e esse relatório eles enviam após o resultado final. Ele tem a possibilidade de ser aprovado totalmente, aprovado parcial e ser rejeitado. Então, a Câmara Municipal, após esse resultado final, ela recebe também uma cópia desse relatório do tribunal, juntamente também com o prefeito que ele recebe, e, inclusive, a Câmara julga essas contas após o recebimento desse relatório. Entendi. E a gente pode falar que 2021 fechou, porque fecha sempre no mês de março, não é isso mesmo? Sim, 30 de março que fecha. O Tribunal de Contas, nós temos a previsão, dentro da previsão da lei, de enviar a prestação de contas do ano anterior até o final do mês de março, do ano seguinte, né? E após toda a análise do tribunal, que eles não têm um tempo determinado exato, mas é feito dentro do ano seguinte, eles nos enviam esse relatório, sempre com todos os pareceres que eles nos dão, as recomendações ou não, correções possíveis, sugestões, né? E após o recebimento,
Nós tivemos o último agora, que foi de 2021, que foi aprovado sem ressalvas. Isso é muito bom, né? Frente à administração, né, Roberto? É assim, Fernanda, logo no começo do meu mandato, eu estive em Brasília. E lá nós visitou o ministro, o Marcos Montes. Aí, eu conversando com ele falou, Roberto, prefeito, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que ter um controle interno muito bom. Aí ele foi me falando. Ele falou, eu, por exemplo, eu fui prefeito há 20, 25 anos atrás, eu respondo até hoje. Então, por eu não ter um controle interno que me orientou como eu devia ser orientado. Agora, eu, graças a Deus, eu tenho a Mariane ali, ó, que é o meu braço direito ali, ó. Ela me dá opção, né? E ela é firme no muito posicionamento. firme, e tem que ser. Né? É como sempre falei, né? É melhor a gente ficar vermelho, né? Do que lá na frente amarelar. Com certeza. Isso. E assim, o que dá para traduzir, né, dessa secretaria, desse setor de controle interno, é que não é só fiscalizador, é aquilo que você disse, é preventivo. Preventivo. Né? Para cuidar das Porque ações. eu costumo dizer que lá na lavoura, a gente tem que cuidar da lavoura preventivamente, né? Porque depois que a doença chegou, não tem mais jeito. Você vai gastar dinheiro e a prefeitura, nessa parte, eu vejo que é desse jeito que funciona. É a mesma coisa. A gente tem que prevenir para depois não correr os riscos. Né? Sim. E você, na sua resposta anterior, Mariane, você mencionou sobre a Câmara Municipal. Qual que é a relação do setor do controle com o prefeito municipal e os membros do Poder Legislativo? A gente sabe que Câmara e Prefeitura caminham juntos, né? Nós temos uma relação muito saudável, né? Nós temos o mesmo objetivo, né? Que é a fiscalização, a corrigir as irregularidades, buscar sempre a legalidade das coisas. E a Câmara Municipal é nossa parceira, né? A Câmara Municipal, inclusive, tem uma servidora que é controladora interna da Câmara. E nós já tivemos algumas oportunidades de fazer cursos, treinamentos, aperfeiçoamentos juntos. E estamos sempre em contato diário, semanal, trocando ideias, conhecimentos, né? Tirando dúvidas, esclarecendo tudo que vem aparecendo no nosso caminho. E a Câmara é totalmente parceira, porque é ela que nos, de certo modo, é o nosso controle externo aqui do nosso lado. E nós procuramos sempre atuar de forma técnica, tentando não cometer erros, né? E somos parceiros. Uma convivência muito saudável. E sendo repetitiva aqui, mas só para que a população possa entender da importância dessa secretaria, que a própria Câmara também tem alguém fazendo esse serviço ali interno, né? Então, assim, às vezes não é algo que esteja frente, né, às câmeras aí de holofotes, né, como as outras que fazem, né, as construções e tudo, mas está ali fazendo esse trabalho que é de extrema importância para o funcionamento da administração, né? Sim, a Câmara, por exemplo, um exemplo simples que eu vou dar, quando é feito a lei de subvenções, né, a Câmara normalmente solicita, junto com o projeto de lei, o parecer do controle interno referente a todas as instituições que estão ali listadas, né, para receber esse repasse, solicitando que nós informamos se aquela instituição ela está apta ou não, né? Se todas as contas referente ao período que eles nos solicitam estão de forma correta ou não. Muito importante. Bom, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a presença do senhor, Sr. Roberto, de você, Mariane, e a todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem ligadinhos aqui com a gente para se informar sobre o que vem sendo feito na sua cidade. Aqui é informação concentrada e até mais.